Muito provavelmente você deve ter visto o game Cyberpunk 2077, principalmente porque esse jogo ficou muito famoso pela quantidade absurda de bugs. No meio de todos os problemas que o jogo possui, um que me chamou muito a atenção é o comportamento da polícia. Quando você recebe uma estrela de procurado por cometer algum crime, a polícia simplesmente brota próximo do jogador. Eu já estava há um tempo querendo explorar mecânicas de jogos de mundo aberto, então eu achei que esse seria um assunto bem legal de começar. Nesse vídeo eu vou consertar a inteligência artificial da polícia do Cyberpunk e criar uma implementação que funciona como deveria funcionar. Bom, a ideia principal desse experimento é fazer o que não acontece em Cyberpunk, que é implementar uma polícia que vai ser capaz de planejar um caminho dentro da cidade e se mover até a posição do player. O objetivo com isso é mostrar para vocês os algoritmos que eu utilizei e também passar algumas dicas importantes sobre como organizar e escalar projetos de jogos à medida que o projeto vai crescendo. Antes de começar a desenvolver o comportamento da polícia, eu precisei implementar 3 coisas: uma mecânica de FPS, um level de uma cidade e uma mecânica de veículo. Esses 3 componentes são necessários para eu poder criar a dinâmica de busca da polícia. A mecânica de FPS eu tinha praticamente pronta dos projetos que eu já ensinei aqui no canal, então bastou importar os scripts. Com isso vem a primeira dica: é sempre bom manter as mecânicas dos jogos que vocês fazem de forma independente em projetos separados. Isso porque quando vocês precisarem de novo dessa mecânica é só importar ela e vai estar tudo funcionando. É muito mais simples do que ter que revirar um projeto inteiro só para tirar uma parte. Resolvida a mecânica de FPS, eu parti para o level da cidade. Eu queria uma estética bonita para o experimento, então eu decidi ir atrás de algum asset pronto. Inicialmente eu encontrei esse muito bem feito que possibilitava construir uma cidade do estilo de Cyberpunk, porém ele estava a $60 no dia que eu fui comprar. E como vocês sabem que ser brasileiro não tá fácil, eu dei mais uma procurada e encontrei um outro dessa mesma desenvolvedora, só que de cidade comum. Tava bem mais em conta e ainda assim é muito bom e bem feito. Então eu comprei esse, adicionei no projeto e integrei com a mecânica de FPS. Com isso, para fechar as implementações base, eu fui para a última, que é o carro da polícia. Seguindo a minha dica sobre criar mecânicas independentes, eu decidi criar um projeto novo só para trabalhar na mecânica do veículo. Comecei pelo movimento, que eu já tinha pronto desse meu tutorial, então novamente eu só importei ele e adaptei um pouco no script do veículo. Como o movimento já estava pronto, nessa mecânica do carro basicamente o trabalho foi mais direcionado ao comportamento do corpo do carro enquanto ele se movimenta do que qualquer outra coisa, pois como vocês estão vendo aí, ele não rotaciona na direção do movimento na inclinação da pista. Eu também não queria usar o Rigid Body, pois como vocês sabem, eu odeio o Rigid Body. Não, brincadeira. Eu não queria usar o Rigid Body porque eu acho que a física deve ser mais usada se você precisa muito de uma física realista, que não é o caso aqui. Então desenvolvi uma outra solução mais simples usando Raycasting e um pouco de álgebra vetorial. Ficou da seguinte forma. Para fazer o carro rotacionar na direção do alvo, eu uso o produto escalar, que me retorna a projeção do vetor em relação ao solo, e aí eu só faço uma interpolação linear do vetor atual ao vetor alvo. E para a inclinação, eu lanço vários raios na direção do chão e calculo a média de todas as normais que esses raios atingiram. Isso vai me dar uma inclinação média da pista, que depois eu só seto na inclinação final do carro e me dá esse efeito bem legal. Aí para deixar visualmente mais bonito, eu fiz a rotação das rodas e uma sirene, e o resultado final ficou assim. Finalizada a mecânica do carro, eu já tinha as mecânicas base todas implementadas e integradas, então já dava para começar a parte mais legal, que é fazer a inteligência artificial da polícia. Existem 2 formas de fazer isso. A primeira abordagem é mais sofisticada e consiste em fazer a IA entender o ambiente ao redor dela. Essa forma é bem mais complicada de funcionar bem, pois a IA vai precisar de sensores que entendam todo o ambiente à volta dela e também vai precisar reagir corretamente a cada medida desse sensor. Essa IA é um pouco complicada de implementar, então eu deixei ela para um projeto futuro. Nesse caso eu parti para a segunda abordagem, que inclusive é a mais comum em jogos. Essa segunda consiste em criar um caminho pré-definido que o agente inteligente pode se mover. Para criar esse caminho é utilizada uma ferramenta matemática chamada grafo.
Um grafo é um conjunto de nós que podem ser conectados de várias maneiras. Com um grafo dentro do ambiente do jogo, eu crio todas as posições por onde a polícia pode se deslocar, aí ela pode navegar dentro dessas posições planejando caminhos ou aleatoriamente. A implementação dela é bem simples. Só fiz uma classe para o nó e uma lista de conexões que aquele nó pode ter com outros. Com o grafo implementado, eu criei os caminhos que a polícia pode percorrer pela cidade. Existe a possibilidade de criar um algoritmo para fazer isso automaticamente, igual faz o Navmesh do Unity. Mas como o level não era tão grande e complexo, deu para fazer manualmente sem problemas. A parte mais chatinha foi conectar os nós. Para me auxiliar nesse processo, eu criei um script que customiza o editor e desenha algumas informações adicionais para eu me guiar. Aqui no caso, eu fiz o nó mostrar todas as conexões dele, além de mudar de cor caso ele já esteja conectado ou não. E aqui vai a segunda dica. Usem o Custo Editor do Unity. Ele te ajuda muito a poupar tempo em algumas tarefas. Com o Custo Editor, nesse caso, foi muito mais fácil ir alternando e vendo onde conectar os nós. Bom, terminado de construir o caminho de pontos, para testar a navegação da polícia, eu fiz rapidamente o algoritmo para a polícia ir se movendo de um nó até outro aleatoriamente. E o resultado ficou digno de Cyberpunk. Agora faltava a última peça principal desse conjunto, que é o algoritmo que cria o caminho de um ponto até outro no mapa. Esses algoritmos são chamados de algoritmo de busca ou caminho mais próximo. Existem diversos algoritmos de busca, mas como eu queria fazer algo simples e funcional, eu optei por um que eu já conhecia, que é o algoritmo de migalhas de pão. Esse algoritmo consiste em criar conexões entre o nó inicial até o nó alvo e depois reconstruir o caminho de trás para frente. Ele não é tão eficiente porque numa etapa inicial ele tem que passar por todos os nós do grafo. Mas como esse grafo que construí é pequeno e provavelmente eu sempre vou ter um grafo menor para avaliar, essa técnica funciona bem. Caso vocês queiram entender em detalhes esse algoritmo, tem esse site que é fantástico e explica cada parte minuciosamente. Finalizada a implementação do algoritmo de busca, eu fiz mais alguns ajustes no movimento do carro para parecer mais natural. Eu também adicionei um sisteminha de busca que quando o player atira, aparece uma estrela de procurado. E também uma máquina de estados finitos para controlar o comportamento da polícia em diferentes níveis de procura. E aí, testando e lapidando um pouco, o resultado final ficou assim. Ficou bem legal também ver de cima a polícia traçando o caminho até o player e se movendo até lá. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o desenvolvimento desse projeto. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam das técnicas que eu usei, se vocês já conheciam alguma ou se usariam alguma diferente. Eu estou planejando fazer mais vídeos nesse estilo explorando mecânicas e técnicas de jogos, então não se esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui e até o próximo projeto.